Muito cedo, Freud teve a impressão de que alguma coisa que ele encontrava nos seus pacientes, começou mesmo com a sua autoanálise, lhe parecia uma coisa que vale a pena generalizar. E ele diz numa carta a Fliess, logo no começo, todos temos um Édipo dentro da gente. Assim começa o complexo de Édipo freudiano. Primeiro, uma contextualização. Édipo, herói de Sófocles, toda uma história mitológica tornada tragédia. E Viena, 150 anos atrás, era um dado conhecido, era um nome conhecido, uma história conhecida, que também é conhecida até hoje, mas em boa parte pela psicanálise. De qualquer maneira, quando Freud pensa em Édipo, ele pensa como um herói conhecido, forçando um pouco como a gente diria o Homem-Aranha ou o Batman. Herói, mas todo herói trágico. Então, primeiro, é não pensar que era uma coisa muito rebuscada ou erudita. Depois, essa comparação entre si mesmo e outros com Édipo. Aqui a gente tem que fazer uma distinção dentro da tragédia. Tem uma parte, digamos, que é o Édipo, que ficou conhecido como aquele que quer matar o pai e ficar com a mãe, mas na tragédia não é bem isso, né? Na tragédia é alguém que quer encontrar a sua verdade. Eu quero me encontrar, eu quero saber, eu quero me realizar sabendo. E ele vai em busca da sua verdade, porque ele não sabe, né? Ele só sabe que ele tem o pé ruim, que é o nome dele, por algum segredo histórico, mas ele não sabe do segredo que fez com que ele fosse desterrado. E ele mata o pai sem saber. E ele fica com a mãe sem saber, porque ele resolve o enigma da esfinge. Ele vai resolver o enigma da esfinge porque ele é capaz de justamente buscar a verdade. Então, nesse ponto, nós somos todos um pouco Édipo, primeira generalização, porque todos buscamos alguma coisa, algum segredo sobre a origem que sempre parece meio mal contada. E sou filho de quem, de que maneira, isso tudo é recoberto. Claro que eu sei meu pai e minha mãe, por exemplo, mas isso é recoberto com algum tipo de obscuridade, sempre um pouco. Porque o humano, ele é gerado de uma maneira muito estranha, e ele se pergunta sobre essa geração. Então a origem é sempre um ponto meio enigmático. E Édipo seria, então, como nós, aquele que vai buscar a origem. E chega na esfinge, que seria a origem do mal, que está matando, ele vence a esfinge, porque ele resolve um pouco um enigma, colocando uma montagem. Mas isso é outra história. A princípio, a gente está como ele, buscando a verdade. E quando ele vai virar rei, porque ele matou a esfinge, a verdade não se apresenta enquanto não vem uma busca. E a busca primeiro é: que epidemia é essa que está matando os tebanos? Essa epidemia, Tiresias lhe diz, não queira saber. Mas depois ele quer saber e acaba sabendo. Você é o responsável por essa epidemia, porque você está no leito da sua mãe, tendo matado seu pai. Desespero, e aí ele arranca os olhos e se vai. Essa primeira tragédia, Édipo rei, então tem esses dois tempos. Um tempo onde a gente é como todo Édipo, a gente quer saber, e o Édipo talvez, nessa vontade de verdade, eu quero saber, custe o que custar, acaba encontrando alguma coisa que não era para saber. E isso pode ser a metáfora do caminho de alguém em análise, ou de alguém que quer saber a verdade e aceita receber do inconsciente uma série de experiências e memórias e desejos que não compõem com a consciência. Por exemplo, o desejo pela mãe. E uma triangulação muito especial que vai se apresentar. É aí que Freud vai desenhar mais tarde o que ele chama de complexo de Édipo. Primeiro, essa ideia de que somos todos um pouco, talvez, todos, homens e mulheres, tivemos que sair de um lugar de onde viemos e buscar sair porque numa espécie de rivalidade com alguém que de fora dizia: esse não pode ser o seu lugar. E é assim que a gente logifica um pouco esse complexo em termos de Freud, o mito, que Freud também podemos chamar de um mito psicanalítico. Um complexo no sentido de que toda criança vive mais ou menos essa mesma explicação para o problema que ela vive. Nesse sentido, mito. Uma montagem, mas que também constitui cada um ao atravessar esse jogo de identificações e injunções que essas experiências são, e que Freud reúne sob o termo complexo de Édipo. Complexo aqui, ele vai falar mais tarde, por influência do Jung, mas é para dizer uma série de representações
que se articulam como uma pequena estruturazinha. E essa estruturazinha tem uma frase básica, assim, para a gente dizer simplificadamente, logificadamente, ou estruturalmente dizendo. Seja como isso for vivido para cada um, vai ser vivido sempre como o lugar onde eu estou, eu não posso estar. Eu tenho que querer estar no mundo. Eu preciso querer ir para o mundo e buscar coisas, buscar gente. Então, na prática, o complexo de Édipo é um lançamento de um sujeitinho que ainda está na saia da mãe em direção ao mundo. Mãe aqui, lembrando, nessa leitura estrutural do Édipo, mãe é o cuidador. E o pai é aquele que está no mundo. É ele que traz alguma coisa para esse cuidador. É preciso que a criança perceba que esse cuidador não existe ou não aceita ser só dele. Esse cuidador, primeiro tempo dessa experiência, dessa travessia, eu e minha mãe não nos bastamos, porque ela quer outra coisa, ela precisa daquela outra coisa. E aí eu me endereço para essa outra coisa também. Apesar de eu estar ainda querendo esse endereçamento para outra coisa, Freud vai traduzir como uma espécie de rivalidade furiosa, o ódio. Então, eu não quero essa outra coisa, eu quero só eu e ela, primeiro tempo. Mas um segundo tempo será necessário, que essa outra coisa vem e agora eu preciso me definir. E eu vou me endereçar em direção a essa outra coisa. Nos dois casos, seja aquele que vai se tornar menino ou se aquele que vai se tornar menina, eu vou em direção ao pai. Pai, entendido como esse sujeito do mundo que não é aquele que cuida, mas que sustenta de alguma maneira aquele que cuida. É esse jogo entre diferentes alteridades que vai estabilizar alguém na sua identidade pessoal, relacionada ao mundo, e também sexual. Como é que o sexual vai se apresentar? Bom, lembrando ainda sobre o complexo. Então, Freud vai supor que existe essa montagem em grande parte daqueles que ele encontra. Ele vai generalizar a partir da sua clínica, mas entende isso também como uma maneira de entender a constituição subjetiva de muita gente. Não todos, mas ele generaliza, não universalizando, nunca. Mas supondo que isso funciona para muita gente. A gente poderia dizer, funciona talvez só para a nossa cultura patriarcal, a nossa, ou aquela que era de Freud, patriarcal, pode ser. Mais tarde, Freud faz um adendo, ou retoma isso do ponto de vista mais macro, com o texto Totem e Tabu. Aí ele faz uma proposta de que essa mesma estrutura é a base de toda uma sociedade. Então, mesmo ali, a gente poderia dizer, ele está falando de todas as sociedades? Não, está falando de uma sociedade. Isso está a se debater, mas o estilo freudiano é muito assim. Eu trago a minha experiência, eu trago como ela é, eu tenho razões para generalizar, mas eu estou aberto para jogar fora na próxima contraprova. Bom, generalizamos, contra complexo de Édipo, todo um jogo de representações, conscientes e inconscientes, identificações, interdições, que a criança vai vivendo até ela se estabilizar como um ser social. Para ser um ser social, ela entra nesse jogo, digamos, depois da fase anal, oral e anal, depois de ter concluído uma série de coisas com relação ao seu cuidador, depois de já estar sendo capaz de não só devorar e reter alguma coisa, esperar a hora, chega a hora dela definir que ela é de um lado ou de outro, de um binário, e aí, sendo de um lado ou de outro, esses lados vão se procurar e amanhã teremos a reprodução. Porque toda essa montagem é para que um homenzinho, como já falamos em outro vídeo, como um homenzinho que é todo, mulherzinho, homenzinho, serzinho, que é todo sem programação, vai acabar querendo alguém e acreditando que esse alguém, porque tem uma vagina, é o seu oposto complementar. Ou porque tem um pênis, é o seu oposto complementar. Então, é uma máquina de produzir binarismo sexuado. Vai se chegar no Édipo, então, a partir dessa posição de, inicialmente, de masturbação, e aí Freud vai distinguir duas coisas, complexo de castração e complexo de Édipo. Vai ser toda uma montagem que vai e vem de mil maneiras, e eu vou dar a maneira mais simplificada e didática que eu pude fazer, muito esquemática. Então, aquele que será reconhecido como menino, porque tem pênis, a ele será dito, você tem o falo. O falo como a possibilidade de um gozo ao alcance da mão. Essa é a definição de falo, tá bom? Falo como um símbolo, um significado, Lacan vai dizer uma significação, de que é possível para esse serzinho acessar o gozo. O gozo no sentido de satisfação, mas também de poder fazer as coisas. Você pode, porque você tem. A esse serzinho será dito, você pode, você tem, porém, você não pode
exercitar isso com o seu primeiro objeto, que é a mãe. Esse cuidador, não. Ela não pode ser aquele com quem você vai exercitar esse seu prazer. Porque o tal prazer, se ele tem o alcance da mão, ele poderia satisfazer esse prazer sozinho. De certa maneira, sim. Aquela criança que começa na masturbação, se ela seguir o caminho masculino, ela vai acabar um pouco de essência masturbatória. Porque ela já tem o prazer. Ela só precisa de um complemento. Ela precisa de um objeto que faça esse prazer se multiplicar imensamente. Então, vale a pena buscar alguém do outro lado. E também vai assegurar que isso que ele tem, realmente ele tem. Porque todo jogo edípico será não comigo. Se você ficar comigo, me quiser muito, aquele que é aquele quem eu quero, que tem o falo, para mim é ele que tem o falo, ele vai se sobrepor ao seu e vai tirar o seu, apagar o seu. Então isso é desenhado por Freud de uma maneira muito dramatizada, a gente tem que contextualizar e principalmente buscar essa leitura estrutural para sair de um contexto muito familiar europeu, eurocêntrico, né? Patriarcal. Não é o papai e a mamãe e o filhinho. Tá? O pai é aquele que, vindo do mundo, ele tem alguma coisa que o cuidador precisa. Então, nesse sentido, para o cuidador é o falo. Será preciso que o cuidador possa significar que existe esse sujeito do mundo que tem alguma coisa, né? E esse sujeito do mundo tem que dizer, eu tenho mesmo, dá licença, ela é minha. E, num certo sentido, ele tem que apresentar, esse é o terceiro tempo do Édipo, ele tem que apresentar, dizendo, é isso mesmo, eu faço, sai daqui. E aí o menino, por medo de perder, se endereça a ele, dizendo, eu te quero como alguém que vai me ensinar. E pronto, vão os dois pescar, vão os dois para o Maracanã. E o menino, então, sossega, porque ele já desistiu da mãe. Então, todas aquelas representações que compunham o complexo de Édipo são recalcadas, ou grande parte, e a mãe vira uma santa. E agora ele vai procurar uma mulher na rua, como o pai vai ensinar como é que faz. Caminho fácil. E o outro caminho? O caminho da filha, mais complicado, e Freud vai hesitar bastante, vai falar de várias maneiras. Aqui a referência à primeira conferência sobre a feminilidade, mas tem toda uma elucubração de como é que se vai fazer isso. Então, eu vou fazer mais rápido, porque vamos fazer um outro vídeo para esse lado. Mas o primeiro, começa-se na masturbação, então os dois podem, os dois têm, mas ainda não estabilizar a ideia de que eles têm ao alcance da mão. Está ali fazendo. E a ameaça de castração que vem não é, você tem, mas agora não, senão perigo. A ameaça de castração é, o que você está fazendo aí não é nada, você não tem, você está enganado. E isso é muito difícil de introjetar, né? É preciso que haja quase uma cristalização pela realidade. Você vai imaginar uma cena mesmo, em que uma criança vai olhar para outra e vai ver que uma tem e outra não tem. Mas lembre, não é que uma tem e outra não tem, tá? Uma tem a vagina e outra tem um pênis. Cada um tem várias coisas diferentes. Não é que isso é da natureza. A sociedade vai fazer essa criança primeiro acreditar que uns têm e outros não têm, e depois realizar isso vendo. Então, quando a criancinha olha e fala, você tem, você não tem, aí é a verificação de alguma coisa necessária para convencê-la que ela não tem alguma coisa por ali, o que foi perdido. Tá? É todo um processo difícil que Simone de Beauvoir, por exemplo, desenvolveu com a beleza, e muitas outras psicanalistas. Mas é todo esse trabalho que vai se construindo a partir dessa entrada em cena do mundo, dizendo o que é, o que não é. E a criança vivendo aquilo. Isso tudo em termos de prazer, de satisfações, experiências de prazer que vão sendo recalcadas ou não, e vão reafirmando o ser daquela criança. Então, você não tem, você não pode sentir o que você sente. Porque para você sentir, você tem que passar pelo outro. Isso vai produzir toda uma posição muito diferente e que não é nem mais nem menos poder. O poder indireto tem todo o seu lugar e o poder direto tem todo o seu lugar. Um poder mais direto é mais ignorante, mais direto, mais evidente. O poder indireto é mais sutil, mais cheio de variações. Mas muito cuidado, Freud está descrevendo como se constitui subjetividades a partir desses dois poderes. Eu estou relativizando um pouco o fato de se considerar que porque essas duas posições subjetivas são distintas, elas necessariamente implicam a submissão de uma à outra. Isso não é tão definido na teoria freudiana. Isso é a sociedade que faz. Dizer que aquele que não tem não pode votar. E dizer que aquele que tem pode bater. Tudo isso é um horror da nossa sociedade ou de muitas. Mas o que Freud está descrevendo é relação com o prazer. Então, uma precisa do prazer indireto
para poder se encontrar com prazer, e o outro se encontra com prazer fácil, ao alcance da mão. Diferenças. Quem precisa do prazer indireto para se encontrar, encontra de uma maneira, quando encontra, de uma maneira quase absoluta. É uma surpresa espetacular. Quem encontra o tempo todo é sempre bom. Quando tiver alguém que complemente, melhor. Dá para sentir as diferentes experiências e vantagens e desvantagens? Estou simplificando demais, ou tentando dar um exemplo mais concreto. Quem está num plano, esse outro sexo, vai ser sempre um complemento mais ou menos acessório. Sempre meio fetichizado. E não é à toa que vai se procurar parte do corpo e dizer, é isso que eu gosto nela. Quem está do lado de cá não sabe dizer tanto que é isso que eu gosto. Sabe dizer que aquele encontro é tudo de bom. E é para continuar nele. Porque nada garante que eu sou capaz de encontrar um outro. Porque foi o mundo que fez a nossa união. Alguém me encontrou. Não fui eu que fui buscar. Porque eu nem tinha a ferramenta para buscar. Assim vai se constituir o primeiro tempo do Édipo feminino, segundo Freud, que é, em vez de começar por um encontro com o outro e depois ter que renunciar a esse outro pela castração, como no caso do menino, é se encontrar direto como eu não tenho, e agora como é que eu vou ficar? Então, primeiro sentido, o endereçamento para o pai, porque a cuidador será visto como também não tem. Nenhuma de nós tem. Então, já que você me diz que é o quem entra e sai que tem, eu vou me endereçar a ele. Lembre que não é um jogo de pênis só, nós estamos estruturais. Tá? Mas, simplificadamente, seria a mãe diz, eu também não tenho salário, quem trabalha é o papai. Isso é o jeito, a historinha, a novelinha velha que Freud contou e que serviu. E que ainda serviria para marginalizar as coisas. Mas lembre que não é disso que nós estamos falando. A mãe diz, esse que entra e sai tem alguma coisa que eu preciso. Então a filha se endereça para quem tem. E fala, então fica comigo, me tome como objeto. Já não é tanto, então eu quero te tomar como objeto, como no caso do menino com a mãe, nós somos dois objetos, vamos virar para quê? E começa uma espécie de rivalidade com a mãe endereçada ao pai. Aqui Freud vai entrar com uma coisa bem complicada para dizer, então, mas como é que ela vai para o mundo? Se endereçou ao pai, a gente entendeu. Como é que ela vai para o mundo? Ela vai para o mundo porque aí ela vai ter medo de perder o amor do pai, como ele vai dizer. Você vê que ela não vai ter medo de perder o pai, não vai ter medo de perder alguma coisa dela, porque ela não tem. Ela vai ter medo de perder o amor. Não é perder o falo do pai também, porque o falo é uma coisa mágica nesse caso, nesse sentido. Ela encontra, ela não tem e vai buscar. E isso nós vamos ter que explicar com toda a calma quando for falar do que Freud entende por amor nessa ideia. Vai ser quando a gente for falar da terrível e complicada maneira para defender, dizer que não é bem isso, da inveja do pênis. Vai ser outro momento. Só para terminar, lembrem que esse serzinho, ele começou masculino, começou com o prazer do órgão. Ele começou tendo esse alcance. Então, quando ele vai se convencer que não era bem assim, não vai ser tão bem sucedido isso quanto no caso do menino, que se convence mesmo que ele tem. Esse se convencer que não tem, é sempre meio a meio, mais ou menos. Vai restar sempre um lado, entre, como Freud fala, de menino na menina, ou uma capacidade de fálica nessa menina. Então vai ser sempre, isso vai ser recalcado, mas vai estar bem mais presente. Então ela vai ser sempre um pouco não tenho, e aí é mágica, e um pouco eu também sei, também posso. É disso que a gente vai falar no próximo.